Olá, moçada. Nesse momento a gente vai abordar a análise das forças que atuam sobre o corpo numa situação bastante específica, onde a gente vai analisar as forças que atuam sobre o corpo que descreve uma trajetória circular. Antes de eu explicar o que eu pretendi com a colocação desse desenho aqui no quadro, eu quero lembrar vocês de que basicamente muitas das situações que envolvem dinâmica, envolvem análise de forças que atuam sobre o corpo, pode ser resolvida segundo a segunda lei de Newton, onde Cf, que aqui aparece, representa a própria força resultante, M é a massa e o A é a própria aceleração. Só que numa situação específica de um corpo descrevendo uma trajetória circular, se ele descreve um movimento circular com velocidade constante, a aceleração que o corpo possui é chamada de aceleração centrípeta, como você já deve lembrar dos estudos de movimento circular. E a gente tinha visto que a aceleração centrípeta pode ser calculada pela velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular ou simplesmente velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Isso significa que esta expressão da segunda lei de Newton pode ser adaptada a este caso de forças no movimento circular da seguinte forma: se o A que aqui aparece é de aceleração centrípeta, esta força resultante que atua sobre o corpo numa trajetória circular também será chamada de força centrípeta. Portanto, a força centrípeta não é uma força em questão. A força centrípeta está para o movimento circular, assim como a força resultante está para o movimento que ocorre em linha reta. Se este F representa a força resultante, a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, este Fc de força centrípeta é a soma de todas as forças que atuam na direção do raio. E esta força centrípeta, segundo esta expressão para a aceleração centrípeta, poderia muito bem ser escrita desse jeito aqui: mv² dividido por r, ou simplesmente m vezes w² vezes o r, onde o w, repito, representa a própria velocidade angular. São duas formas diferentes de se expressar a mesma coisa, que é a força centrípeta, embora eu confesse que, na maioria dos casos, nós resolvemos problemas de forças no movimento circular adotando-se esta equação aqui. A força centrípeta ser igual a mw² vezes r não é muito utilizada. Mas não ser muito utilizada não significa que ela nunca vai ser utilizada ou que ela não pode ser utilizada. Mas a gente trabalha mais com essa expressão para se expressar a força centrípeta. A primeira grande observação que eu quero fazer com vocês é justamente essa: o real significado da força centrípeta. A força centrípeta não é uma força, é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. O que é a direção radial? É a direção que une a posição do corpo, que descreve o movimento circular, ao centro da trajetória circular. Então isso vai ficar um pouco mais claro que é essa direção radial quando eu explicar o que eu pretendi nesse desenho aqui. Vamos imaginar que aqui eu tenho um objeto qualquer, essa bolinha, que está descrevendo um movimento circular num plano vertical. É como se eu pegasse um barbante, pegasse uma pedra, amarrasse na ponta desse barbante e girasse essa pedra desse jeito aqui, ó, fazendo com que essa pedra descreva uma trajetória circular num plano vertical. Se eu girar a pedra deste jeito aqui, aí essa pedrinha descreveria uma trajetória circular num plano horizontal. Mas nesse caso eu estou girando desse jeito, aí a pedra descreve essa trajetória circular nesse plano vertical. E aqui estas setas, que aqui aparecem dotadas dessas letras, representam hipotéticas forças que atuam sobre esse corpo, essa pedrinha, que descreve essa trajetória circular. Tá? Essas forças, percebam, eu chamei de A, B e C, e essas forças mantêm a sua direção e sentido constantes ao longo de toda essa trajetória. Então, é como se eu tivesse uma câmera fotográfica hipotética, naturalmente,
que, além de tirar uma fotografia dessa pedra, também conseguisse tirar uma fotografia das forças que atuam sobre ela em cada uma destas fotografias, dessas 3 fotos que eu tirei. Então é a mesma pedra, só que em 3 posições diferentes, e essa hipotética câmera fotográfica tem o poder imaginário, vamos colocar nesses termos, é um mero recurso didático, já que tal máquina obviamente não existe, que me permite identificar as forças que atuam sobre essa partícula em cada uma dessas posições, ok? Então eu não sei se realmente essas forças, elas numa situação real atuariam, pode até ser que sim, mas na verdade eu coloquei essas forças mantendo a sua direção e sentido constantes ao longo dessas 3 fotografias, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês como é que a gente faz para identificar que direção radial é essa e como é que eu faço para determinar a força centrípeta. Então, aqui nós temos essa pedra em 3 posições, que eu estou chamando de 1, 2 e 3. Em cada uma delas, de forma simbólica, absolutamente simbólica, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para determinar a força centrípeta que atua sobre essa pedrinha em cada uma dessas 3 posições. Primeiramente, nós começaríamos com a posição 1. A força centrípeta, como eu já mencionei, é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. Primeiro eu tenho que saber que direção radial é essa, quando a pedra está nessa posição 1. Lembrando que a direção radial é aquela que atua é aquela que une o centro da trajetória com a posição da partícula. Esta direção radial é aquela que eu havia comentado com vocês. Todas as forças que atuarem nesta direção que eu acabo de identificar, que é a direção radial, vão compor a força centrípeta. Percebo que das 3 forças que atuam sobre essa pedrinha, somente as forças A e B é que atuam nesta direção radial. Portanto, a força C fica de fora na contabilidade da força centrípeta. Então, estas 2 forças vão entrar no lugar da força centrípeta. Só que assim, essas 2 forças atuam em sentidos contrários. E aqui, o critério que a gente vai saber, que a gente vai adotar para saber qual das 2 forças vai ser positiva, já que elas apontam em sentidos opostos, uma vai ter que ser positiva e automaticamente a outra vai ser negativa. No movimento circular, o critério que a gente adota para saber que força vai ser positiva, que força vai ser negativa é a força que apontar em direção ao centro da trajetória vai ser positiva e a que não apontar vai ser negativa. Das 2 forças A e B, aquela que aponta para o centro da trajetória circular é a força B. Portanto, ela vai ser positiva, ao passo que a força A, por atuar em sentido contrário, por não apontar para o centro da trajetória, vamos colocar nesses termos, ela vai ser negativa. Então, a força centrípeta, estando a pedrinha na posição 1, seria calculado diminuindo-se a força B da força A. Quanto que vale a força B? Quanto que vale a força A? No momento nós não temos um interesse de fazer essa determinação. É só uma maneira simbólica de mostrar para vocês 2 coisas. Como é que eu identifico a direção radial e como é que eu faço para determinar que forças vão compor a força resultante. A mesma coisa eu vou fazer agora, de maneira simbólica, eu vou calcular a força centrípeta que atua sobre a pedrinha, estando ela nessa posição 2. Como ela está numa posição diferente, a direção radial vai ser diferente. Lembrando que a direção radial é a direção que une o centro da trajetória à posição da partícula. Pois bem, esta é a nova direção radial estando pedrinha nesta posição 2. De todas as 3 forças, somente a força C é que atua nesta nova direção radial. As forças A e B ficam de fora. Portanto, somente a força C vai compor a força centrípeta da pedrinha nesta posição 2. E vejam que a força C, além de atuar na direção radial, ela aponta para o centro da trajetória. Então, esta força C, além de compor a força centrípeta, ela vai ser positiva, pois aponta para o centro da trajetória. Repito, aqui é só uma maneira simbólica de expressar a força centrípeta. Nessa primeira videoaula de forças no movimento circular, nós não temos o interesse
aqui de mostrar como se calcula. Isso a gente vai fazer na próxima videoaula, onde eu vou fazer dois exercícios bastante típicos de força no movimento circular, como é que a gente dá nome aos bois mesmo, substituindo as forças pelos seus respectivos valores. Seja como for, na posição 3 eu vou calcular agora, vou identificar o módulo de cálculo da força centrípeta. A pedrinha está numa posição diferente, a direção radial vai ser diferente da direção radial com a pedrinha na posição 2. A pedrinha está aqui, aí eu uno uma linha imaginária que vai do centro da trajetória até a nova posição da partícula. Todas as forças que atuarem nesta direção vão compor a força centrípeta. Perceba que de todas as três forças, de novo a força C vai ficar de fora, porque ela não atua nessa direção radial, como não atuava a pedrinha estando na posição 1. Só que vejam que agora as coisas mudam um pouco de figura. As forças A e B atuam nesta direção radial, mas não é a força B que vai ser positiva, como era na posição 1. Porque agora, como a pedrinha está numa posição diferente, quem aponta para o centro da trajetória é a força A. Então é ela que vai ser positiva na composição da força centrípeta. Enquanto que a força B, por não apontar para o centro da trajetória, ela vai ser merecedora deste sinal de menos. Aqui está. É dessa forma que eu queria mostrar para vocês esses dois primeiros objetivos, como eu mencionei, que é identificar a direção radial e como se calcula a força centrípeta. E aqui eu vou destacar esta observação. A força centrípeta é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. Na direção radial. Esta talvez seja uma definição razoavelmente precisa para o significado de força centrípeta e que vai ao encontro daquilo que eu havia mencionado a vocês, que a força centrípeta não é uma força, é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. A gente vai trabalhar aí com mais algumas videoaulas sobre forças no movimento circular para ver se fica um pouco mais claro como que efetivamente nós podemos resolver problemas de forças no movimento circular e aí agora trabalhando com valores bastante concretos.